Olá! Ainda pensando nos agentes endógenos, o tectonismo, além de provocar orogênese e pirogênese, ele pode estar associado à ocorrência de abalos sísmicos ou tremores de terra. Esses abalos sísmicos, eles podem ocorrer ou na superfície terrestre ou no fundo do mar. É justamente essa diferença entre terremotos, que são tremores de terra na superfície terrestre, e maremotos, que ocorrem no fundo do oceano. Os maremotos, na última década, ficaram bastante em evidência por conta da possibilidade de ocorrência de tsunamis. Então, pensando um pouco melhor como ocorrem esses abalos sísmicos, vamos pensar nesses dois esqueminhas aqui que eu trouxe. Aqui representando a superfície terrestre, aqui representando o fundo oceânico. Abalos sísmicos, ou tremores de terra, estão associados a áreas de encontro de placas tectônicas, principalmente, porque as rochas nessas áreas de encontro de placas estão sofrendo constantemente compressões. A constante compressão de uma placa sobre a outra pode provocar o acúmulo de tensões nas rochas que compõem essa placa, nas rochas que compõem a crosta. De tanto acumular tensões, pode ser que uma hora essa rocha ela frature. Onde ocorre essa ruptura, essa fratura no interior da crosta, esse local ele é chamado de hipocentro, ou também conhecido como o foco do tremor. Foco justamente porque é desse ponto que a energia acumulada na forma de tensões ela é liberada e propagada na forma então de ondas sísmicas. São essas ondas sísmicas que vão provocar tremores de terra na superfície. São essas ondas sísmicas, então, que vão ser sentidas na forma de tremores de terras, e onde as pessoas sentem esses tremores na superfície, esse ponto ele é chamado de epicentro. Então, recapitulando, o hipocentro é o local onde ocorre a ruptura da crosta no seu interior e a liberação de ondas sísmicas. Essas ondas sísmicas são sentidas na superfície, em tremores, no ponto chamado de epicentro. Esse mesmo esquema ele ocorre no fundo do mar. Então, olha só, as rochas e encontros de placa, principalmente no fundo oceânico, também estão sujeitas às mesmas compressões. Também pode ocorrer a ruptura no interior da crosta, no foco, com a liberação de ondas sísmicas, que provocam tremores na superfície do oceano ou no epicentro. É claro que, por si só, um maremoto ele vai provocar uma alteração no oceano, vai deixar o mar mais revolto, o mar mais agitado. Mas os tsunamis normalmente estão associados a maremotos muito intensos. De tão intensos que são, essa ruptura na crosta, ela provoca um pequeno soerguimento, um pequeno deslocamento de massa no assoalho oceânico. Então imagina só, uma pequena superfície no fundo do mar, ela soergue. Já é o suficiente para ela levantar com muita agressividade toda a coluna d'água que está em cima dela, provocando então ondas gigantescas apelidadas de tsunamis. A tradução, onda de Porto. Pensando num esquema um pouco melhor, seria exatamente então essa ideia. Olha só, no hipocentro ocorre a ruptura no interior da crosta, com um pequeno soerguimento do assoalho oceânico que levanta toda a coluna d'água, produzindo uma onda gigantesca. Essa onda, normalmente, nós associamos a uma onda muito alta. De fato, ela é mais alta do que o normal. O tsunami que afetou a costa japonesa recentemente chegou a ter ondas de 10 metros, né? Então, bem maior do que o normal, né? Quando as ondas às vezes chegam a 1,5 m a 2 metros. Agora, o que chama muito atenção, na verdade, é o seu comprimento. Aquela onda que costuma quebrar na linha da costa, ela passa a ter um comprimento de 10 quilômetros. Então, imagina que ela adentra 10 quilômetros em direção ao interior da costa. Naturalmente, ela vai provocar
uma série então de impactos socioeconômicos e principalmente, né, infelizmente, provocando aí inúmeras perdas de vida. Agora, pensando um pouco em outro agente endógeno, agora falando do vulcanismo, é muito interessante que o vulcanismo nós costumamos associar ao vulcão, que é o chamado edifício vulcânico, da onde sai toda aquela lava e tal. Na verdade, o vulcanismo representa qualquer episódio no qual o magma, que é um material comum do manto, do interior da Terra, extravasa em direção à superfície. E isso pode acontecer em diferentes situações. Por exemplo, aqui temos duas placas. Aprendemos que no encontro de placas, aquela que é mais densa sofre o processo de subducção. O magma do interior da Terra, nesse processo, é comum ele extravasar. Portanto, em locais de encontros de placa, aprendemos, ocorre a formação de dobramentos. Agora estamos aprendendo que também é muito normal a ocorrência de episódios vulcânicos, inclusive com a formação de edifícios vulcânicos. Pegando um outro exemplo, essa é uma situação também bem interessante, olha só, as placas tectônicas agora estão se encontrando no fundo do oceano, mesmo processo. Uma delas vai sofrer a subducção e o magma vai extravasar em direção à superfície. Só que agora ele vai entrar em contato com a água oceânica. Então, ao entrar em contato com a água, resfria. Resfria, resfria, resfria e olha só, de repente ele aparece na superfície. É justamente dessa forma que ocorre a formação das famosas ilhas vulcânicas, de encontros de placas tectônicas no fundo do mar que liberam esse material magmático que, ao se resfriar, pode dar origem a essas ilhas. Uma outra situação muito comum no fundo dos oceanos, tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Pacífico, é a separação das placas tectônicas, os chamados limites divergentes. Nos limites divergentes, também é muito comum o magma extravasar em direção à superfície. É uma outra evidência de vulcanismo. Nesse caso, ocorre normalmente a formação das dorsais, que seria uma espécie de uma cordilheira, que ocorre tanto no meio do Oceano Atlântico quanto no meio do Oceano Pacífico, formado por esse episódio vulcânico. E um último exemplo muito interessante é, às vezes, uma placa, de tanto movimentar-se, ela sofre diversas rachaduras. Essas rachaduras também podem ser preenchidas pelo magma do interior da Terra. E esse magma, ele acaba extravasando em direção à superfície e derramando, como ocorreu, né, no sul e no sudeste brasileiro. Portanto, abalos sísmicos e vulcanismos estão mais associados ao encontro de placas tectônicas, mas também podem ocorrer em regiões intraplacas.